Vamos refletir nessa noite, texto bastante conhecido, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versos 2 ao 5. Colossenses 4, 2 a 5. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. Amém. Amém. Mais um momento de a igreja se reunir para a oração. Uma rápida reflexão dessa pausa, que nós fazemos na nossa semana para nos reunir, estarmos juntos aqui, a igreja, mais uma vez em comunhão com as necessidades uns dos outros, com aquilo que a igreja tem para manifestar e também para refletirmos juntos na palavra de Deus. Nós conhecemos o contexto. Paulo ele trata nessa carta de várias questões em que essa igreja, esses irmãos, eles precisavam de um ajuste, de algo a corrigir na sua caminhada. E no final dessa carta, o capítulo 4 aqui, quando ele começa as saudações, quando ele começa já a despedir dos irmãos, ele fala algo muito importante. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverança, muitas vezes nós temos ela para outros objetivos. Determinadas ações na nossa vida, nós fazemos questão de perseverar. Nós empenhamos tempo, empenhamos esforço, empenhamos às vezes até horas de sono à noite, por algum motivo específico na nossa vida, por um objetivo, por algo a conquistar. E às vezes não temos ânimo, não enxergamos os benefícios que temos se nós perseverarmos também na oração, as conversas com Deus. E ele fala em vigiando com ações de graças. No nosso ato sempre é pedir. O tempo todo nós vamos ter o que rogar a Deus. E sempre vamos ter. Nós somos pecadores, somos falhos, somos carnais. Nós estamos... toda a criação ela geme neste mundo caído pela redenção, pela volta de Jesus. Sempre nós vamos ter o que rogar. Mas Paulo deixa claro, olha, sejam agradecidos pelo que vocês já têm. Quando nós estamos aqui reunidos, é um privilégio estarmos reunidos. Quantos não podem? Ontem eu estava vendo cristãos em alguns países da África com os templos totalmente incendiados pelos muçulmanos. Eles lá sentados, apenas no meio daqueles escombros, sentados no chão, com a Bíblia na mão, louvando a Deus. Eles ainda tiveram, vamos dizer assim, a graça de Deus com eles, que eles não foram mortos. Mas toda a construção que eles tinham, eles perderam. Por nome desse evangelho. Então, quando nós oramos, quando nós temos o privilégio de orar e de portas abertas e sem nenhum tipo de perseguição ou de censura, nós precisamos também ser gratos por isso. Sermos alegres. E é interessante, alguém como Paulo falar em ser grato, em ser alegre. Alguém que tanto sofreu. Alguém que sofreu açoites, cadeia, naufrágio, tudo que podia alguém sofrer, Paulo sofreu. E ele chegou a ponto de dizer, olha, por mim, eu encerrava por aqui. O senhor já pode me levar, mas por amor a esse evangelho, eu posso ficar sofrendo mais um pouquinho. Ainda tem algo a cumprir aqui. Ele entendeu a grande comissão. A próxima lição
a nossa revista fala da grande... Ele entendeu, Paulo entendeu. O motivo de ele estar aqui. O porquê, né? Do seu sofrimento, da sua grande missão. E o versículo 3, que é a chave aqui da nossa meditação, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também algemado. Como eu disse, né? Nós temos ânimo de rogar a Deus por outros motivos. E é claro que cada um de nós temos as nossas necessidades, os nossos dias, os motivos nossos também são aceitáveis a Deus. Só que será que nós estamos orando, irmãos, pela nossa grande missão aqui, a nossa grande comissão, que é o ID, que é a pregação? Nós não vamos mais, o mínimo que nós temos que fazer é orar por aqueles que vão. Nós temos comentado aqui durante algum tempo sobre o nosso irmão Adriano, inclusive ele estava em Moraes esse final de semana na reunião de obreiros, eu não sabia, não liguei uma coisa com a outra, ele estava lá, ele apresentou o seu trabalho, nós não fomos, mas nós vimos alguma coisa que ele apresentou ali. Será que nós temos orado por irmãos como ele, que sofrem, às vezes, abusos, né, por aqueles que estão ali, roubado aquilo que ele tem, é dificultado o seu andar ali, a sua convivência com os demais? Paulo está dizendo, olha, orem por nós, para que as portas se abram, para que esse evangelho consiga chegar nos lares das pessoas que nos impedem de entrar, para que esse evangelho chegue aonde as pessoas não querem que ele vá. Porque alguém como Paulo, certamente ele era impedido de entrar no ambiente, porque uma vez que ele entrasse, Deus usava tanto Paulo que era inevitável que alguém se convertesse. Paulo já era impedido de entrar nos lugares, de chegar na cidade, de permanecer na cidade. Porque as pessoas sabiam que uma vez que Paulo chegasse ali, pessoas se convertiam a Cristo. Tamanho era o poder que Deus manifestava através de Paulo. E o que Paulo está dizendo é isso: olha, eu não quero facilidade, eu não quero mordomia, eu não quero de vocês uma vida boa, eu quero que vocês orem, roguem a Deus para que eu consiga chegar às pessoas. Será que nós temos orado? Por esses irmãos que colocam a sua vida completamente, né, a sua vida à disposição dessa causa, inclusive com risco de serem mortos, de serem também injustiçados, né, nesses lugares ermos por aí afora. Nós sabemos que a perseguição existe. E como estamos nós? Qual é o nosso sentimento para com isso? Às vezes a gente para e analisa a nossa vida cotidiana, tranquila, né? o nosso caminhar, a nossa semana, nós não temos desafios, nós conseguimos testemunhar sem nenhuma censura. E se a gente talvez enxerga alguma dificuldade, a gente prefere ficar calado do que desafiar. Para nós é muito bom. A vida, o testemunho, o nosso ID é tranquilo. E para esses irmãos que vão, assim como Paulo, desafiando, chegando em locais totalmente desconhecidos, em que ele sabe, olha, aqui eu vou desafiar a morte, eu coloco a minha vida em risco aqui. Mas ele vai, e ele pede aos irmãos, olha, orem por nós. Só que ele não pede por qualquer coisa, não. Ele fala para falarmos do mistério de Cristo. Ele não queria levar teologia maluca, não. Ele não queria levar prosperidade. Às vezes, hoje, nós temos certa dificuldade porque nós queremos novidades. A palavra de Deus, o evangelho que Cristo trouxe, ele por si só já é uma novidade, já traz uma novidade de vida para aquele que crê, para aquele que entende, para aquele que aceita. Ele em si é a novidade. A novidade de Cristo é o evangelho. Não existe nada mais novo que isso. Esse sim traz a novidade de vida. E ele fala, pelo qual também estou algemado. Toda a igreja está algemada na mesma missão que Paulo. Todos nós estamos nessa mesma missão. Algemados assim como ele está, só que ele entendeu. E às vezes nós queremos apenas viver a nossa vida. Quando tiver oportunidade, eu falo.
E aí ele fala uma coisa seguinte, né? No versículo 4, uma coisa interessante, para que eu manifeste como devo fazer. E o que nós pedimos a Deus hoje? Não. Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. O jeito que o Senhor ensinou, o jeito que os apóstolos fizeram nos evangelhos e deixaram para nós, o jeito que Paulo escreveu as cartas para as igrejas reunir, não, a gente não quer esse jeito não. Isso aí é para eles. Nós vamos fazer do nosso jeito. E Paulo está pedindo, olha, orem para Deus fazer através de mim o que ele quer fazer, que eu faça como deve ser feito. E às vezes nós pedimos a Deus que, não, Deus, deixa que eu faça do meu jeito, que vai dar certo. Às vezes Deus deixa. Para no final nós vermos, olha, do meu jeito não funciona. Tem que ser do jeito que Deus quer. Versículo 5, portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitar as oportunidades. Que texto fantástico, tão simples, mas tão incisivo. Essa é a missão da igreja. É claro que nesse contexto que Paulo vivia, existiam dois grupos muito, muito distintos. Quem era a igreja e quem não era igreja. Era muito distinto. Por isso, a tamanha perseguição. Quando alguém como Paulo chegava em um local, ele era estranho, completamente estranho. Hoje, nós, a igreja, estamos misturados na sociedade. Poucas pessoas se identificam, gostam de se identificar como cristãos. A gente passa anos convivendo em um certo ambiente e ninguém sabe que eu sou cristão. Mas muitas vezes acontece isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, portai-vos com sabedoria. Sejam diferentes. Levem consigo esse fardo. Levem com vocês a obediência a essa missão. É o ID. A missão da igreja aqui é o ID. É louvar, adorar o nome de Deus, é ser espelho de Deus no mundo. E o ID. Essa é a missão do homem da igreja. Aproveitar as oportunidades. Nós temos tanto assunto, né? Tantos assuntos para tratar com as pessoas. Às vezes a gente se envolve nos assuntos políticos, futebol, assuntos de família, né? Com os descrentes, com aqueles que ainda não conhecem. Mas quando a coisa começa a puxar para o lado religioso, para o lado da nossa fé, a gente desvia a conversa. Não quero mexer com isso não, porque é um caminho espinhoso. E existem pessoas aí fora, às vezes a gente se engana, né? Muito mais preparadas para debater Bíblia do que nós. A gente olha assim, não, essa pessoa aí, se for conversar sobre a Bíblia, não sabe de nada. Vai sem conhecer para ver. Não é ela que te deixa incrédulo depois. Muitas pessoas, muitos irmãos, muitos crentes, cristãos de anos, têm perdido a fé, têm perdido a esperança, têm caído em dúvidas, em questionamentos, porque às vezes o nosso conhecimento é raso da palavra de Deus. Quando alguém nos enquadra em um determinado assunto específico, nós não temos conteúdo, eu não sei o que eu creio direito. E nós ficamos refém daqueles de fora. E Paulo está falando aqui, fala, olha, nós temos um grupo aqui que quer nos atrapalhar, que quer nos impedir, que quer desacreditar o que nós pregamos. Esse é o objetivo deles. E o nosso objetivo é levar a verdade às pessoas. É levar o mistério de Cristo. A boa nova é essa. Que nós possamos, irmãos, como igreja, pegar esse texto e entendermos que tudo começa na perseverança em oração. Perseverar em oração. Quando a gente persevera em oração, quando nós não desistimos de orar por algo, e é uma coisa que eu sempre digo, né? Não é o muito orar que vai fazer dar certo, é a nossa fé. É o orar em conformidade com a vontade de Deus, aí vai realizar ainda mais fácil. Às vezes eu oro totalmente o contrário da vontade de Deus, eu vou ficar a vida inteira orando. Não vai dar certo. Nossa oração ela tem que ser em conformidade com aquilo que Deus quer. E aí nós vamos ter um tempo menor de resposta, ou a resposta pode ser imediata, ou talvez eu esteja vivendo aquilo que eu estou pedindo, só não enxerguei. Às vezes acontece isso na nossa vida. Nós já vivemos a bênção e estamos rogando por bênção.
Nós já vivemos a graça de Deus. Nós já somos mais que vencedores em Cristo. E às vezes nós queremos só mais para nós. Que nós tenhamos compaixão e empatia de orar por aqueles que estão no campo missionário. Que estão, de fato, ali colocando a sua vida em risco para trazer almas ao Senhor. Que nós possamos orar para que Deus abra as portas para eles. Para que o Evangelho real, o Evangelho verdadeiro, o mistério de Cristo prospere. É muito fácil uma teologia qualquer prosperar. Nós vemos por aí. É muito fácil colocar 10 mil pessoas num salão para falar besteira. É muito fácil. Muito fácil. A mídia está aí e faz isso muito fácil. Agora, para falar o mistério de Cristo, os servos de Deus, eles enfrentam perigo de morte. Eles enfrentam, de fato, as hostes de Satanás para levar o verdadeiro evangelho. Porque Satanás ele sabe muito bem que ali sim, por poucas que sejam as conversões, vamos colocar assim, mas serão verdadeiros convertidos de fato a Cristo, ao verdadeiro evangelho. Não os crentes superficiais que as outras teologias fantasiosas alcançam. E, mais uma vez, o portar com sabedoria, né? Nós tenhamos esse desejo de partir de nós. Às vezes a gente pede, Deus, faça isso através de mim, faça acontecer, Senhor, que eu tenha isso, mas eu não me esforço, eu não me empenho, eu não me disciplino em cumprir aquilo. Não vai dar certo. Nós vemos os mais famosos personagens bíblicos, em determinados momentos eles tiveram que fazer uma escolha. Eu quero ser fiel a essa promessa e que o Senhor cumpra em mim ela. E aí deu certo. Enquanto eles ficaram, Moisés é um, né? Enquanto ele ficou questionando, não, que não vai dar certo, que eu não quero isso, que não é para mim. Ao momento que ele aceitou e entendeu, ele se disciplinou. Deus abençoou a sua obra, o que ele tinha a fazer. Com a igreja não é diferente. Nós já temos a nossa missão, a nossa grande comissão, o ID. Como nós vamos fazer? Paulo já disse aqui, ó, para que eu manifeste como devo fazer. Deus diz como fazer. Não é da nossa forma. Não é da nossa maneira. Uma fala muito, muito boa que eu gosto do Augusto Nicodemos, ele fala que Deus, em momento nenhum na Bíblia, ele deixou o homem escolher a forma com que a igreja deveria adorar a Deus. Em momento nenhum, ele deixou, olha, faça do jeito que vocês quiserem aí, que tá bom. Não. Na saída do Egito, Deus estipulou detalhe por detalhe. Olha, vocês vão fazer assim. E se não fizer assim, quem entrar vai ficar lá dentro, não vai sair mais. E assim teve que ser feito. E não é diferente hoje. A igreja tem orientações claras de como pregar, de como adorar, de como estudar a Bíblia, de qual teologia nós precisamos para crescer na fé. E às vezes a gente quer desvirtuar tudo, quer fazer da nossa forma, e pergunta para Deus, mas por que não está dando certo? Por que vocês estão fazendo errado? É simples assim. Nós possamos, irmãos, entender isso, tirar lições, né? Tanta coisa que Paulo disse em tão poucas palavras, né? Como é fantástico a palavra de Deus. Que nós tenhamos sabedoria em lidar com essas coisas. E sermos, né? Termos Paulo como um espelho. Alguém que desafiou tudo para cumprir a sua missão, para cumprir a grande comissão, para cumprir o ID. E é claro, orando, perseverando sempre em oração, para que as coisas pudessem dar certo. Amém.